Hoje vivemos uma época maravilhosa, em que Deus está enchendo a terra do conhecimento do seu Espírito. Esse é o grande desejo de Deus, encher a terra do conhecimento do seu Espírito. Ele disse no passado, lá nos profetas, porém meu Espírito sobre toda a carne. Eis o grande desejo de Deus, porém do meu Espírito sobre toda a carne. Queridos, o que isto significa? Deus pôr o Espírito dele sobre toda a carne. Versus o quê? Versus religião. Cai por terra o mundo religioso. Esse mundo religioso feito de conceitos de homens, elaborado por conceitos de homens, edificações, torres de Babéis construída pela força do homem, que se ergue da terra que atingiu o céu, na força do homem, na expectativa do homem. Cai por terra. Levanta-se em nossos dias como nunca a palavra de Deus. Tudo será pelo meu Espírito. Essa é a grande dimensão de Deus neste mundo hoje. Tudo é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então ele vai encher a terra do seu Espírito. Tudo será pelo seu Espírito. Essa é a grande dimensão. Então estamos entrando numa nova dimensão. O mundo entra numa nova dimensão, a dimensão espiritual. É isso. O mundo entra na dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual tem uma medida, chama-se Espírito Santo. Espírito Santo é a descoberta do Espírito Santo em nossos dias. É a descoberta de que tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essas são palavras que já foram ditas no passado, há mais de 2.800 anos, pelos profetas. Tudo é feito pelo meu Espírito. Mas que hoje estamos redescobrindo. A religião tampou isso daí. A religião colocou o conceito de homens, edificações de homens. A religião paralisou o fluir do Espírito Santo e colocou imagens, idolatrias, construções de homens. Mas agora uma nova visão surge no horizonte. A redescoberta de que tudo é feito pelo meu Espírito. Essa é a boa nova do nosso presente século, da nossa presente geração. Tudo é feito pelo meu Espírito versus religião. Religião é feitura pela força do homem, pelos conceitos do homem. É o homem erigindo torres de papel, divisões no corpo de Cristo. A palavra diz revestivos de Jesus Cristo. É uma veste só, revestivos de Jesus Cristo. Não tem costura. Nosso revestimento, nossa roupagem, quem é? Jesus Cristo. Mas os homens criaram religião. E religião surgiu religiões. E religiões, religiosidades. Obras de homens para agradar a Deus. Esqueceram que é Deus que está buscando o homem. Tudo é pelo Espírito dele. Nós queremos fazer a vontade de Deus? Vamos nos submeter ao Espírito. Como devemos nos submeter ao Espírito? Ouça o que o Espírito diz. Ouça, esteja de ouvido atento. O Espírito diz,
sabe? O Espírito fala. E como é que o Espírito fala? Quando é que o Espírito fala? É simples. As escrituras sagradas o dizem. Quando diz, a fé vem por ouvir a palavra. O que é a fé? A fé é a voz do Espírito Santo ao nosso espírito. Você não sabe que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor? Deus é espírito, ele se contata com o espírito. Deus é espírito, se contata com a nossa lâmpada, nosso espírito. O que é o nosso espírito? Você quer visualizar o nosso espírito? Você quer visualizar o seu espírito? Quando você morrer, você está sem o seu espírito. Só está lá o boneco, a casa. Seu espírito sumiu. Já não está mais ali. Agora você descobriu que é o teu espírito? É isso que mantém você vivo agora. Esse é o teu espírito. E Deus se contata com você através desse espírito, que as Escrituras diz que é a lâmpada do Senhor. É uma boa nova, né? Você descobriu agora o seu espírito versus o boneco. Essa roupagem de carne aí é o seu boneco. Mas a sua verdadeira essência é o seu espírito. Quando o seu fôlego sumir desse boneco, seu espírito se foi. Seu espírito se foi. E o boneco vai desaparecer. Porque a vida que mantinha o boneco foi embora. É este fôlego. Este é o seu espírito. É com ele que Deus contata com você. Ouça o que o Espírito diz as Escrituras. E as igrejas. Quem são as igrejas? Não são as 4 paredes, não são as catedrais, não são as igrejas gigantescas. Isso é obra de homem, de engenharia. E cada engenheiro elabora de uma forma diferente. Agora, nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo de Deus. Cada um de nós. A teologia igrejeira forja uma outra visão. Mas nós conhecemos o Espírito Santo. Nós que ouvimos a voz do Espírito Santo, sabemos que somos a habitação do Espírito Santo. Pois a Escritura diz, não sabeis vós que vós sois a habitação do Espírito Santo e que o Espírito Santo tem ciúmes de vós? Nós somos as legítimas igrejas de Deus. Por isso que Paulo diz, vós sois cartas vivas. Nós somos cartas vivas neste mundo. É aí que o Espírito Santo atua. É aí que está a igreja legítima de Deus. Está em mim e está em você. Não é uma boa nova? O Espírito Santo está em mim e você. Esta é a verdadeira igreja que carrega a verdadeira chama, a chama do Espírito Santo. Não a chama do igrejismo, da religiosidade, das construções humanas, das barreiras humanas, pois cada igreja é uma barreira, é um corte na roupa de Cristo. Cristo é um. Cristo é um. E o apóstolo Paulo diz, revestivos de Cristo. Tudo flui para Cristo. O apóstolo Paulo diz, ele é o fundamento. Pedro diz, ele é a pedra angular. É a pedra fundamental sobre a qual vamos construir a nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual é a nova criatura. Aquela que guarda dentro de si, em cada tijolo, um pensamento de Deus, uma revelação de Deus. E ela é construída deste conhecimento de Deus,
Essa casa espiritual, que é a nova criatura que o apóstolo Pedro fala em suas cartas, ela é construída por revelações, por entendimento. Por isso que ela só fala as palavras de Deus. Ela está cheia dos entendimentos de Deus. E a alegria dela é se encher do entendimento de Deus e passar isso para outros. Aí outros também serão iluminados. E se tivermos 1 milhão de iluminados, essa luz vai refletir no mundo e vai trazer transformações para nós mesmos. Isto é, mais conhecimento de Deus, mais glória, mais alegria, pois Deus é um ser em expansão. Deus não para de deixar-se de revelar-se. A tenda de Deus está sempre se estendendo. Essa percepção que nós devemos perceber. A nossa alegria é ver o crescimento de Cristo. Esse crescimento de Cristo vem através de conhecimento. O que se opõe a Deus é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento é a ignorância de Deus. Isso gera tristeza, desânimo, põe o homem para baixo. A verdadeira alegria não é o sorrir do homem natural. A verdadeira alegria dentro do espírito do homem é ter percepções, revelações do Espírito Santo. É viver a vida no Espírito, na dimensão do Espírito, na dimensão das revelações de Deus, na dimensão do conhecimento de Deus. E isso está ao alcance de qualquer criatura. Pois nós somos chamados à igreja de Deus. Nós somos chamados de Apocalipse os sacerdotes de Deus. Nós somos para ser cheios do conhecimento de Deus. E Deus diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta é a proposta de Deus para o tempo do fim. E nós já estamos nesse tempo. Tempo do Evangelho eterno. Aquele Evangelho do Apocalipse 14, que o anjo está levando em suas mãos. E quando esse Evangelho for publicado a toda a nação, a toda a língua, virá o fim, o juízo. O juízo é o fim. Esta é a nossa grande dimensão, a dimensão do Evangelho eterno. E ele fala do Espírito Santo. Ele fala que Deus quer encher cada um de nós com seu Espírito, de tal maneira que um não vai ensinar mais o outro. Mas o Espírito é o nosso professor. E não as escolas teológicas, nem os seus mentores, nem os seus capacitadores. Mas quem nos capacita é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Este é o momento do Espírito Santo versus a religião. De que lado você vai estar? Do lado do fogo de Deus, do rio de Deus, ou do lado da fragilidade humana? Fragilidade humana, onde não corre o fogo de Deus. Se não corre o fogo de Deus, vai correr a água morna do conhecimento humano. E nós vamos lembrar que nesse momento as virgens, 50% das virgens não encontrarão as portas da eternidade abertas. Note, são 50% das virgens que vão para o inferno, com as escrituras nas mãos, com uma luz errada, uma luz iluminada pelos conceitos religiosos, pelos conceitos igrejeiros. Vamos pular fora. Vamos andar com as prudentes, aquelas 50% que se alimentam do óleo do Espírito Santo, que se colocaram nessa posição. No fim do tempo derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é religião, nem religiosidade, nem igrejismo, mas é do meu Espírito sobre toda a carne. E um não ensinará mais o outro, porque o Espírito Santo, ele é o Paracleto, ele é o mestre por excelência. Ele vai tomar de Cristo, que é a palavra, e vai revelar para nós, para o nosso contexto. É uma boa nova, não é? Espírito Santo ou religião? Onde você vai se colocar? Uma vai te levar para as portas abertas da eternidade. O outro vai te levar para o inferno. É uma boa nova, não é?
Puta, essa mulher é uma grande mulher. Já tinha terminado? Ah, Cláudia, você é palhaçada em carne e osso. Vai, faz voltar de pequeno. Me ensina como é que vai voltar pequeno. Onde é que eu ponho? Aonde? Aperta esse botão. É esse botão aqui? Superman. Você quer qual? Esse ou esse? Hein? Será que é o meu isso aqui? Isso parece que é o Dadá que tá aqui, né? É o meu. Sei lá. Sei lá se é o Dadá, esse é o meu. Não é. Tá bom, chega.